Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos dar sequência, irmãos, à nossa série de sermões expositivos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Você, por favor, abra sua Bíblia nesta carta, especificamente no capítulo de número 14, onde vamos proceder à leitura do versículo 13 a 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 13 a 23. Nos diz assim a palavra de Deus: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar, irmãos, pedir que o nosso bondoso Deus alimente o nosso coração. Santo Deus, Santíssimo, estamos, ó Deus, diante do Senhor nesta hora, entregando, ó Deus, esse culto em assembleia santa e solene, atendendo à bendita convocação do Senhor para, como povo da tua aliança, como tua igreja, Senhor, como teus filhos, adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. Achegando-nos aqui, ó Deus, portanto, para entregar a nossa adoração, nesta hora, ó Deus, somos nós quem recebemos a dádiva, ó Deus, de ouvir a voz do teu Espírito, que é a proclamação, a pregação autorizada da tua palavra, a voz do Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto todos nós precisamos ouvir as verdades da tua palavra, em específico desse texto. E por isso nós te pedimos, ó Deus, toma-nos nas tuas mãos nesta hora, ó Deus, capacitando-nos para ouvirmos a tua palavra, dando-nos, ó Deus, condições físicas, mentais, espirituais, ó Deus, de o que ouvirmos, guardarmos, e o que guardarmos, praticarmos para a glória do nome do Senhor. Toma, ó Deus, a cada um dos meus irmãos nas tuas mãos e também a mim, ó Deus, esse vaso de barro,
para que com verdade e intrepidez anunciem tão somente, ó Deus, a Tua vontade e a Tua palavra. Faz isso conosco, ó Deus. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês, juntamente comigo essa noite, imaginassem uma comunidade local, uma igreja estabelecida, uma igreja vibrante, uma igreja que cresce, que se desenvolve, cheia de fé, onde crentes das mais diferentes origens estão juntos. E quando me refiro a origens, quero dizer aqui classes sociais diferentes, cores diferentes, formações diferentes, de repente locais dos mais diversos, todos juntos ali para adorar ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus a quem nós servimos. Entretanto, no meio desta igreja, há aqueles irmãos que se sentem livres por causa da sua maturidade para participar de todas as coisas com alegria no coração, bendizendo ao Senhor. Eles comem juntos, eles bebem, eles festejam, celebram a Deus, se vestem, vivem com alegria, tudo levando em consideração a liberdade que possuem no Senhor. Mas há um outro grupo dentro desta mesma igreja, aqueles que se sentem devedores de uma vida mais rigorosa. De repente eles não participam de certos tipos de alimentos, também não exercem determinadas práticas, estão acostumados a se segurarem em determinadas tradições ou opiniões próprias. E imagine então que no meio desta igreja, entre esses dois grupos, ao invés de juntos estes irmãos estarem celebrando a sua unidade em Cristo, eles começam a se julgar mutuamente. O que era para ser comunhão começa a se transformar em outra coisa, começa a se transformar em tensão. Comunhão trocada por tensão. O que, irmãos, era para ser liberdade passa a se tornar desprezo. E assim vai acontecendo. A liberdade vira motivo de divisão, a consciência vira razão de acusação, de dedo em riste para o próximo. E infelizmente, irmãos, este caso, este cenário de igreja imaginário, é um cenário muito real e estava acontecendo na igreja de Roma, receptora desta carta ao apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. Vivemos nós também em um tempo em que, em nome da liberdade, muitos crentes se tornam insensíveis à fé dos seus irmãos, à fé dos mais fracos. E como nós vimos no domingo passado, cuidar da fé dos mais fracos é um imperativo para as nossas vidas. Não podemos lidar com a fé dos mais fracos como algo de só menos importância, porque se assim lidarmos, ao invés de amarmos, podemos ser arrogantes. Ao invés de edificarmos, podemos causar escândalos. Ao invés de promovermos a unidade, nós podemos, meus irmãos, estar promovendo o julgamento. E é tudo isso, irmãos, que conduz à falha à igreja do Senhor e que conduz ao Senhor a viver de forma dissonante, de forma equivocada aos princípios do reino a qual nós fazemos parte. Ora, irmãos, esse texto não é um texto, portanto, que está lá longe, há 2000 anos atrás. É um texto que está muito próximo de nós e fala também aos nossos corações, como falou à igreja em Roma. O problema central revelado nessa passagem, meus irmãos, é uma tendência maldita, egoísta e orgulhosa do coração humano, que valoriza mais a liberdade pessoal e as opiniões particulares, acima do amor fraternal e da edificação do corpo de Cristo. E esse não é um problema apenas dos crentes em Roma naquele tempo, também é um problema nosso hoje. Aquilo que os estudiosos vão dizer do foco da condição decaída desse texto, que é o que nos aproxima dos ouvintes originais, é isso, meus irmãos. Nós, infelizmente,
irmãos, podemos cometer esses mesmos erros. O texto está, portanto, denunciando a incapacidade de nós abrirmos mão de algo que é legítimo, mas em uma questão secundária, por amor do meu irmão, revelando, meu irmão, assim que mesmo sendo livres em Cristo Jesus dos nossos pecados, muitas vezes, infelizmente, nós vivemos como se estivéssemos ainda presos ao nosso eu e ao nosso gosto e às nossas opiniões. E para sustentar estas coisas, eu passo por cima de quem for, inclusive dentro da igreja. Vivemos em uma cultura, irmãos, que exalta os direitos individuais, mas quando nós olhamos para as páginas do Evangelho, nós somos chamados a uma nova mentalidade. Sim, nós temos liberdade que Cristo comprou para nós pagando alto preço, mas essa liberdade precisa estar submissa a algo, precisa estar submissa ao amor e ao bem-estar dos nossos irmãos. Quando usamos nossa liberdade sem levar em consideração o impacto que ela tem sobre os nossos irmãos em Cristo, nós estamos negando a essência do Evangelho que nós proferimos. Por isso, irmãos, Paulo nos chama a viver de maneira diferente nesse texto. Ele nos mostra que viver no reino não é uma questão de comida ou bebida, que aqui revelam opiniões secundárias particulares. Mas, irmãos, portanto, questões de preferências pessoais, mas, ao contrário disso, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diante desse texto, portanto, estamos lidando com a seguinte ideia central: a vida no reino exige amor e responsabilidade. A vida no reino exige amor e responsabilidade. E diante dessa verdade, você deve responder de 3 formas. Por isso, evite o escândalo e o tropeço. Primeira verdade. Segunda, tenha prioridades espirituais. E terceira, promova a paz respeitando a consciência do seu irmão. Nós vamos ver, irmãos, essa ideia em 3 momentos. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Primeira parte está dos versículos 13 a 16. Viva no reino, evitando escândalo e tropeço. Segunda parte, versículos 17 e 18. Viva no reino com prioridades espirituais. E a terceira, versículos 19 a 23. Viva no reino, promovendo a paz, respeitando a consciência do seu irmão. Em sendo assim, irmãos, nós pretendemos explicar, ilustrar e aplicar cada um desses 3 momentos da palavra de Deus. A vida no reino de Deus exige amor e responsabilidade. Por isso, viva o reino evitando escândalo e tropeço. Versículos 13 a 16, que eu passo a ler novamente e nos dizem assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. A vida no reino de Deus exige amor e responsabilidade. Viva no reino, evitando escândalo e tropeço. O que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Quando você olha para o primeiro versículo do nosso texto, versículo 13, você percebe que o apóstolo Paulo começa com um apelo bem direto, bem específico, ao povo de Deus que se reunia na igreja de Roma. Não nos julguemos mais uns aos outros. E o que é que o apóstolo Paulo queria falar com esta expressão, irmãos? Ele está exortando aqui a todos, os fracos, muito destacados na passagem anterior e pregado aqui para nós, pelo nosso pastor, mas também aos fortes. Ambos estavam sendo alvejados pela passagem de hoje, por esse texto. Mas o apóstolo Paulo está querendo especificamente lidar com aqueles que
pelo menos, se achavam fortes. Ou seja, aqueles que já entendiam a liberdade cristã com maturidade. Aos fortes, portanto, Paulo está dizendo algo importante, irmãos. Que ao invés de usar a sua liberdade de forma impensada, eles deveriam tomar um propósito. Eles deveriam formar um compromisso deliberado de viver de forma tal que não fossem razão de tropeço, pedra de tropeço, de escândalo para o irmão, qualquer irmão, mas especialmente o irmão mais fraco. Ora, irmãos, esta não é uma coisa de só menos importância, é uma coisa importantíssima. E exige de nós, irmãos, uma coisa que é difícil, porque nós dificilmente queremos abrir mão de um direito que nos é legítimo. Se nós achamos que temos por direito alguma coisa, dificilmente a gente quer abrir mão daquilo que é legítimo, por amor do outro, por amor do nosso irmão. Entretanto, o nosso Redentor, mesmo sendo Senhor de todas as coisas, escolheu abrir mão de tudo, irmãos, da sua glória, do seu esvaziamento, conforme é narrado lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Ele, sendo Deus, ele tomou a forma de servo, ele se esvazia, irmãos. Ele escolheu abrir mão de tanta coisa, de tantos direitos, e ele fez por amor a cada um de nós, os seus eleitos. E em uma postura humilde, irmãos, nos deu tantos exemplos como aqueles que nós vemos em João, no capítulo 13, versículos de 1 a 17, quando ele tomou uma toalha e ali, irmãos, lavou os pés dos discípulos. Ali ele mostrou, irmãos, que a grandeza no reino se manifesta no amor, no serviço ao outro, na humildade, e não em um exercício de liberdade, de preferência, desprovido de amor. Cristo não escandalizou os fracos, mas se rebaixou para levantá-los. Então o apóstolo mostra essa verdade, falando algo impressionante no versículo 14. Olhe para a sua Bíblia. Eu sei e estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Veja, irmãos, Paulo está aqui com clareza, com convicção, afirmando algo que não vem da sua particular elucidação, mas aquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, dizendo que nenhuma coisa é impura a si mesma, em si mesma. Obviamente que ele está referendo aqui às leis cerimoniais do Antigo Testamento, que falavam de comida, de bebida, de preferências, de gostos e de opiniões que cumpriram, que tiveram seu cumprimento no próprio Cristo e que não precisavam estar virando motivo de debate sem fim na igreja, como vimos no domingo passado. Isso está refletindo o ensino do nosso Redentor. Em Marcos capítulo 7, nos versículos 18 a 23, nós vemos isso. Abra a sua Bíblia lá, por favor. Deixe marcado o texto e vá comigo até Marcos capítulo 7, versículos 18 a 23. Nós vamos ver que a verdade, meus irmãos, é que a impureza, no contexto da nova aliança, não está em objetos, em comida, em bebida, mas na consciência daquele que considera as coisas impuras. Marcos 7, 18 a 23 nos diz assim: então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, veja, irmãos, versículo 20: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios,
a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ora, irmãos, portanto, volte para Romanos, por favor. Essa distinção é fundamental para nós. O problema não é o alimento, mas a consciência daquele que está comendo aquilo ali. Obviamente, isso é um exemplo para ser tomado dentre várias opiniões e questões secundárias na fé cristã. A sua liberdade, meu irmão, preste bem atenção, não é absoluta. Ela precisa considerar a percepção do outro. O nosso bendito Redentor frequentemente confrontava os fariseus por sua obsessão com a pureza externa. Você lembra disso nas páginas do Evangelho? Mas o que contamina o homem não é o que está fora, é o que está dentro. A pedagogia do nosso Redentor apontava para a consciência, para o coração, apontava para dentro. E não para um mero gosto ou para um mero ritual. E é por isso que Paulo escreve o que escreve no versículo 15. Veja aí na sua Bíblia, veja o que ele diz. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Preste bem atenção, meu irmão, porque aqui Paulo está elevando o tom. Ele está sendo muito duro, muito rígido. Ele está afirmando que se a liberdade cristã faz seu irmão tropeçar, enfraquece seu irmão, entristece o seu irmão, então essa pessoa que exerce a liberdade nesses termos já não está mais andando segundo o amor fraternal. Liberdade sem amor é crueldade. O mais impressionante, irmãos, aqui é o contraste que está sendo elaborado. Olhe para o texto. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. A palavra perecer aqui, irmãos, é uma palavra muito forte no texto grego. Ela significa destruir ou matar, por causa da sua opinião, por causa do seu gosto, por causa do seu querer, por causa de uma questão secundária. Não faça perecer, ou seja, não mate, não destrua o seu irmão. Alimentos passam, a alma do seu irmão é eterna, suas preferências não são importantes, a alma do seu irmão é importante. E é por isso, irmãos, que nós lemos a pergunta: como podemos tratar com indiferença alguém por quem Cristo entregou a própria vida? No ministério do nosso Redentor, nós vemos o Senhor Jesus sempre demonstrando cuidado pelos mais fracos e pelos vulneráveis, por aqueles que estavam em situações muito adversas, culturais. Quando Pedro escandalizou os coletores de impostos no templo, Jesus poderia ter reivindicado sua isenção, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu quero que você veja comigo como realmente ele nunca buscou escandalizar ninguém. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Deixe marcado o texto de Romanos para que você possa retornar. Em Mateus 17, 24 e seguintes, nós lemos: Tendo eles chegados a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Então, tinham a obrigação de pagar? Tinham? Não. Agora olha o que o texto diz em seguida. Mas, vamos ler juntos o versículo 27. Mas,
para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por... Amém. Volte para Romanos, por favor, e perceba, meu irmão, que ele não precisava fazer aquilo, mas fez por amor, porque não queria escandalizar. Sua liberdade estava subordinada ao amor ao próximo. E então vem uma advertência da mais alta solenidade no versículo número 16, onde nós lemos: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Paulo está dizendo: meus irmãos, não permita que a grande bênção que você recebeu, que é a sua liberdade em Cristo, você foi liberto dos seus pecados, liberto daquela condição miserável que nós nos encontrávamos, e hoje somos, portanto, filhos libertos, que nós não usemos desta liberdade maravilhosa, que é um grande bem, uma graça, um favor imerecido, para que isso se torne, irmão, motivo de blasfêmia. A palavra vituperado aqui, na verdade, é um verbo no grego, está no imperativo, e significa blasfêmia. É isso mesmo, meu irmão. Literalmente, o que está sendo dito aqui é que um dom, a sua liberdade, infelizmente, pode se tornar um tropeço tão grande e ser usado com tamanho orgulho, sem nenhuma compaixão, ao passo de se transformar em uma blasfêmia. A liberdade cristã só é realmente cristã quando exercida em amor. É o sumo, é o resumo disso tudo. Irmãos, Cristo é o modelo perfeito disso. Ele abriu mão de tanta coisa, serviu por amor, morreu por amor. E se nós queremos, irmãos, viver o reino de Deus com autenticidade, nós precisamos fazer a mesma coisa, usar a nossa liberdade com amor, sendo instrumentos de edificação e não de escândalo e tropeço. Contarei agora uma ilustração que ajudará no entendimento que a vida no reino de Deus exige amor e responsabilidade, e que por isso precisamos viver evitando escândalo e tropeço. E essa ilustração está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13. Abra sua Bíblia lá, por favor. Nesse texto, nós lemos o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. 1 Coríntios 8, 1 a 13. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha que coisa maravilhosa. Em meio a isso tudo, uma situação que ilustra cabalmente o que nós estamos vendo no nosso texto, é dito que o saber faz o quê? Ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, com D minúsculo, né, irmãos? Quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim,
por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Meus irmãos, imagine a cena, a igreja de Corinto, ambiente plural, não havia, irmãos, muita maturidade naquela igreja, por isso que Paulo escreve tantas cartas, pelo menos 2 perdidas, uma carta dura que a gente não tem acesso, as 2 que a gente tem na palavra de Deus. Eles sabiam que carne sacrificada a uma divindade pagã continuava sendo carne, pelo menos alguns deles que se julgavam ser mais fortes, que era uma mera refeição diante de Deus e que podiam com consciência limpa comer. O que acontecia, irmãos? Havia muitos sacrifícios às falsas divindades. Esses sacrifícios eram feitos com animais. Os animais sacrificados nos templos eram enviados para essa carne toda, de tanto sacrifício, era enviado para ser vendido. O crente maduro chegava lá e falava assim, o ídolo não é nada, eu vou comer. Mas tinham outros que acabaram de sair do paganismo, dos banquetes nos templos, das festas dedicadas a esses deuses, e para eles aquela carne, irmãos, fazer aquilo era terrível, era um grande escândalo ver alguém da igreja, um maduro que já compreendia que podia participar daquilo, bastava não perguntar, porque a regra é a seguinte, se você perguntar e sabe que é sacrificada, aí você não deve comer mais. Se você está tranquilo com isso, nem pergunte nada, ore e coma. Agora, se isso vai escandalizar o seu irmão, você não deve comer. A regra é tão simples, irmãos. O que eles deveriam fazer, irmãos? Aqui. Paulo podia dizer, não tem nada de errado. Pode comer, mas ele diz não. Vede, porém, que essa liberdade não vos venha de modo algum a pôr em tropeço os fracos. E depois ele faz uma coisa surpreendente aqui, irmãos. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu vou comer carne para que não venha escandalizá-lo. Já pensou, meu irmão? Você ouviu bem? Eu nunca mais vou comer carne se isso escandalizar o meu irmão. Paulo está dizendo em outras palavras, se algo legítimo na minha vida vai causar confusão, queda, enfraquecimento, tristeza por alguém que Cristo morreu, então eu abro mão. Eu não reclamo disso. Ele nos ensina que a verdadeira maturidade não é fazer tudo o que eu tenho direito de fazer, é saber não fazer por amor. A liberdade cristã nas mãos de quem ama se transforma em instrumento de cuidado, irmãos, e não de destruição. E é por isso que nesse primeiro ponto nós temos aqui algumas aplicações. Você deve estar se perguntando, tá, pastor, e daí? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Que diferença isso faz para mim? Meu irmão, entenda, por favor, que a sua liberdade cristã, quando exercida sem amor, pode se transformar em um instrumento de destruição. Deus se importa com o que você faz, com a motivação que você faz esta coisa e com a forma como você a realiza. E você também deve levar em consideração esses 3 aspectos em tudo que você faz. Não é só fazer o certo, mas é fazer o certo com a motivação certa e da forma certa. E o que deve temperar a forma como nós fazemos todas as coisas é o amor e a responsabilidade, meus irmãos. E é isso que importa. E isso importa muito. Romanos 14:15 diz, portanto, que se seu irmão se entristece por causa da sua liberdade, você já não está segundo o amor fraternal. Então você tem que lidar com isso. Paulo está dizendo uma coisa mais profunda do que isso. Se por causa da tua comida você faz perecer, você destrói, você mata a favor de quem Cristo morreu, você deve levar isso, irmãos, como uma questão seríssima para a sua vida.
veja que sua atitude, ainda que possivelmente correta, pode se tornar altamente destrutiva no sentido espiritual. Então aqui está a pergunta para você. A pergunta que você precisa responder à luz da primeira parte do nosso texto. Você está disposto a abrir mão de algo que seja até legítimo, mas secundário? Uma vez que isso edifique o seu irmão? Ou será que, sem perceber, você tem usado a sua liberdade como uma arma e não como uma ponte? Liberdade sem amor é egoísmo. Egoísmo com cara de maturidade é orgulho. E orgulho disfarçado de convicção é tropeço para os fracos e escândalo para a igreja. Que Deus nos livre destas coisas. E agora, pastor, o que é que eu devo fazer? A palavra hoje te chama, irmão, a viver uma vida espiritual com mais sensibilidade. Chega de fazer perguntas egoístas como: eu tenho direito? Alguém pode me impedir? Faça outras. Isso edifica? Isso fortalece meu irmão? Isso reflete o amor de Cristo? Faça isso antes de postar. Faça isso antes de consumir. Faça isso antes de opinar. Faça isso antes de se vestir. Faça isso antes de tomar aquela atitude. Pare e pergunte: como isso afetará o coração do meu irmão? E tenha em mente especialmente o coração do irmão mais fraco. E se a resposta for: não, isso vai confundir, isso vai entristecer, isso vai escandalizar, sendo uma questão secundária, porque a verdade nós não negociamos nunca, irmãos. Em nome do amor, não faça. Não porque você é fraco, mas porque Deus te deu a graça suficiente para abrir mão. É assim que se vive o reino de Deus. Não buscando vantagens, mas promovendo edificação, não exigindo direitos, mas praticando o amor. O apóstolo Paulo tentou fazer isso. O nosso Redentor fez. Agora é sua vez de fazer também. A vida no reino de Deus exige amor e responsabilidade. Já vimos que por isso devemos evitar escândalo e tropeço. E no segundo momento do nosso texto nós vemos que a vida no reino exige amor e responsabilidade. Por isso, tenha prioridades espirituais. Veja o que dizem, por favor, os versículos 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para os outros. Paulo agora faz um contraste aqui bem radical, meus irmãos. Observe o versículo 17. Especialmente para os mais fortes, mas é válido também para os fracos. Aqueles que entendem que os conflitos sobre comida, bebida, por mais intensos que pareçam, esses conflitos de opinião, não tocam no que é essencial. Rapaz, a gente às vezes vai para as redes sociais e chegamos lá nas redes sociais, meus irmãos, a gente começa a ver discussões entre o povo de Deus por tantas questões secundárias. E o que se vê é mau testemunho, mau testemunho, mau testemunho. Ora, irmãos, comida, bebida, opiniões, preferências, estas questões são periféricas. Estas questões são secundárias. Se você abrir um bom compêndio de teologia, essas questões são chamadas lá de questões adiáfora. Elas não estão no cerne das coisas. Elas não tocam no que é essencial. O que realmente importa, irmão, e o que define o reino, são três qualidades espirituais, três realidades importantes que brotam da ação ativa do Espírito Santo em nosso coração: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora, a justiça trata-se de uma retidão prática,
de uma vida de santidade, daquele viver correto, irmãos, que é fruto da justificação que encontramos em Cristo Jesus, da justiça que Ele operou em nós, e que se manifesta, irmãos, no amor ao próximo, no cuidado com os nossos irmãos, no compromisso com o bem, de uma integridade de vida, conforme a palavra de Deus. A paz não é apenas, irmãos, aquela paz com Deus que é retratada aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 5. Mas é também, irmãos, uma paz com os outros. No que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. É a paz dentro da igreja. É a paz entre os irmãos. E a alegria no Espírito Santo, irmãos, é o contentamento que vem de uma comunhão tão específica com Deus, que eu olho para a minha realidade e ao invés de ficar murmurando e reclamando, em última instância com Deus, que é o Deus providente que me dá todas as coisas, eu vou me alegrar com aquilo que Deus já tem me dado, porque eu não sou merecedor de nada. Uma alegria que não depende do que se come, do que se bebe, não depende de uma questão de opinião pessoal ou de uma preferência particular, mas de saber a verdade pelo Espírito Santo de que eu sou filho de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmão, se você está mais preocupado com o seu gosto, com a sua opinião, com métricas mínimas, com tradições que aconteciam porque sempre aconteceu assim, porque esse é o meu gosto, esse é o que eu quero, você está mais preocupado com essas coisas do que a justiça prática, do que uma paz promovida e do que uma alegria transmitida, então você não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Meus irmãos, o nosso Redentor viveu constantemente cercado por pessoas que valorizavam as aparências e as práticas externas. Os fariseus queriam saber por que os discípulos não jejuavam, por que os discípulos colhiam espigas no sábado, por que eles não lavavam as mãos. E em cada opinião o Senhor Jesus apontava o centro, dizendo: olha, vocês estão perdidos. Ele diz em certo lugar: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Então por fora, ó. Agora aqui dentro, o lixo. Maldade, dolo, rapina, perversidade, destruição. Cristo está deixando claro, irmãos, aqui, através do seu servo Paulo, que o reino inaugurado por ele não se trata de preferências ou de costumes cerimoniais ou de opiniões, mas de uma transformação no coração. Ele veio reinar, foi nos corações. Ele declarou, o nosso Redentor, ele mesmo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21, parte B. Ele viveu em perfeita justiça, mesmo sendo tentado em tudo. Ele promoveu paz entre judeus e samaritanos, entre os homens em Deus principalmente, entre discípulos em conflito, quer seja a paz quanto no sentido de salvação, quer seja a paz na relação com o próximo. E ele se alegrou em todo instante no Espírito Santo, mesmo sabendo que a cruz o aguardava. Então Cristo mostra na sua vida, irmãos, o que é viver as prioridades do reino. Porque fazendo isso, ele mostrou para o seu povo o que é viver transformado pelo Espírito Santo. E é por isso que você vê o que vê no versículo 18 da sua Bíblia, que diz o seguinte: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ora, irmãos, Paulo fecha aqui com a questão dupla. Se você vive com essas prioridades, que prioridades? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está servindo a Cristo. E isso tem dois frutos claros, duas bênçãos maravilhosas. Você vai agradar a Deus e vai agradar os homens.
Não significa aqui que todos vão te aplaudir, mas que até mesmo os de fora vão reconhecer que tem algo diferente em você. Que você é um pacificador, você busca viver em justiça, você é alegre, você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Especialmente isso agrada a Deus, uma vida assim agrada a Deus. Você não exige seus direitos, passando por cima de todos, machucando seus irmãos, especialmente os mais fracos. Mas você antes prioriza o que é mais importante, o caráter que Cristo forma em nós pelo seu Espírito. Jesus, meus irmãos, o nosso Redentor, viveu com prioridades eternas. Ele não buscava agradar a si mesmo, não se envolvia em disputas desnecessárias, superficiais, serviu ao Pai com justiça, promoveu paz, irmãos, transmitia alegria. E se nós queremos viver de forma agradável a Deus e também de uma forma que impacte o mundo, nós precisamos seguir esse mesmo modelo, não centrados em nós mesmos, mas cheios do Espírito de Deus. Nós estamos vendo nesse segundo momento que a vida no reino de Deus exige amor e responsabilidade, por isso tenha prioridades espirituais, e eu quero contar para você uma ilustração que vai ajudá-lo a entender esta segunda verdade do nosso texto. Isso se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, que nós não vamos ler, mas uma história que você conhece bem, a história de Marta e Maria. Se você quiser abrir no texto para acompanhar o que eu vou fazer, fique à vontade, depois retorne, por favor, para Romanos, capítulo 14. Irmãos, Jesus entra numa casa. Naquela casa são destacados no texto duas personagens, Marta e Maria. Marta, bem diligente, arrumando tudo, preocupada com os detalhes, lidando ali com a comida, com o serviço, com a própria casa. Agora, olhe para Marta e naquele cenário responda a seguinte pergunta: ela estava fazendo coisas legítimas? Certamente, porque se eu fosse receber o Senhor Jesus em casa, eu não gostaria de recebê-lo de qualquer forma. Tudo bem. Mas havia alguém ali, Maria, que enquanto Marta se preocupava com tudo isso, estava lidando com aquela mesma situação de outra forma. Havia algo ali que valia mais do que a refeição, do que a arrumação. Jesus estava ali. Enquanto Marta estava agitada para lá e para cá, indo e voltando, veja quantas vezes nós não ficamos assim também, irmãos, no reino, indo e voltando, fazendo e acontecendo, e vai para frente, vai para trás, né? O perigo é a gente pensar que está agradando a Deus com isso apenas. Marta então ainda reclamou, porque esses que vão e voltam muito, sem levar em consideração as outras coisas, ainda reclamam. Chegou para Jesus e foi questionar. Pede, Senhor, fala alguma coisa com essa mulher, ela não vai vir me ajudar não? Está esperando que Jesus corrija. Mas Jesus, com amor e com firmeza, responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, perceba bem que Marta estava aqui fazendo o que era esperado, mas Maria estava buscando o que é eterno. Marta estava preocupada com o que podia ser visto, Maria estava preocupada só com aquilo que o Espírito poderia gerar. E é só o Espírito de Deus, meus irmãos, que pode gerar no meu e no seu coração as três coisas que priorizam o reino: justiça, paz e alegria em amor. Foi isso que Marta escolheu, que Maria escolheu, melhor dizendo. Foi isso que Jesus chamou de a boa parte. E Paulo está dizendo em Romanos 14, 17, exatamente isso à igreja de Roma, e o Espírito Santo está nessa noite falando a você: o reino de Deus não é comida, não é bebida.
O reino de Deus não é a respeito do que você gosta, do que você quer, das suas opiniões, mas é uma prioridade espiritual, é viver, irmãos, em justiça, em fé e alegria no Espírito Santo. E quem serve a Cristo dessa forma é agradável aos homens e a Deus. Então não adianta ficar preocupado com as questões externas, importantes, necessárias, sem cuidar do coração. Viva no reino com propriedades espirituais. Aplicações, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu devo fazer? Meu irmão, isso deve mudar completamente o que você valoriza na vida cristã. Porque talvez, como Marta, você esteja inquieto com muitas coisas, pensando que isso que você está vivendo é o reino. E todas essas coisas podem ser, em última instância, secundárias. Você pode estar gastando energia tentando convencer pessoas sobre costumes, regras, práticas, opiniões, mas Deus está te chamando essa noite a voltar para o que é principal. Paulo está dizendo, usado pelo Espírito de Deus, o reino de Deus não é comida e bebida. Não é sobre o que você faz externamente, é sobre o que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Preste atenção, meu irmão. Você pode saber muito, você pode trabalhar muito, você pode argumentar muito, você pode seguir muitos padrões e ainda assim estar vazio, inquieto e desconectado da alegria do Espírito Santo. Aqui está a pergunta, portanto, que o mesmo Espírito faz a você. Você tem vivido como Marta ou como Maria? Você está priorizando o que edifica ou o que impressiona? Paz, justiça e alegria não podem ser forjados com aparência, só nascem da presença de Cristo no coração. Tá certo, pastor, mas e agora? À luz dessa aplicação, o que é que eu devo fazer? Reorganize sua vida, meu irmão. Lide com o seu coração. Ajuste sua vida espiritual para as prioridades do reino. Comece por meio de uma pergunta: o que estou valorizando mais? Aquilo que eu posso mostrar ou aquilo que só Deus vê? Antes de julgar, antes de insistir em opiniões, antes de defender a sua posição, antes de machucar o seu irmão, pergunte: isso promove a justiça? Isso produz paz? Isso gera alegria no espírito? Isso é uma questão central que realmente merece desgaste ou uma questão adiáfora, secundária, que não precisa a gente lidar dessa forma? Sirva a Cristo, meu irmão, não na aparência, mas da forma espiritual como a palavra está pedindo para que você viva. Porque é assim que se vive o reino e é assim que nós agradamos a Deus e aos homens. Vimos até aqui, irmãos, que a vida no reino exige amor e responsabilidade e que por isso devemos evitar o escândalo e o tropeço e viver com prioridades espirituais. O último momento do nosso texto nos diz que nós devemos viver o reino promovendo a paz e respeitando a consciência dos nossos irmãos. Versículos 19 a 23 que nos dizem assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Irmãos, a última parte do nosso texto, já no versículo 19, encontramos aqui Paulo chamando todos os seus leitores à ação. Consequentemente, nós estamos sendo chamados por Deus também à ação.
Isso se vê, irmãos, nessa expressão, assim, pois, seguimos. E aí segue. Ou seja, nossa vida deve ser marcada por uma busca intencional. Irmãos, uma busca intencional a tudo que fora ensinado até aqui. E o que nós devemos buscar? O texto está dizendo, as coisas da paz. O que são as coisas da paz? Tudo que promove reconciliação. Será que você precisa de reconciliação na sua vida? Será que tem irmão que você é brigado? Você não fala? As coisas da paz, nas coisas da paz nós encontramos a harmonia, a unidade entre os irmãos. As coisas da edificação é aquilo que são aquelas coisas que nos fortalecem, que nos edificam, que nos ajudam a crescer, que constroem, em vez de derribar. Paulo, irmãos, não está falando aqui que nós devemos viver em uma neutralidade. Ele está falando de uma iniciativa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Viver em paz não é evitar o conflito. É bem diferente, tá, irmão? É promover a paz. Nós não podemos achar que agradamos a Deus deixando de fazer aquilo que os mandamentos nos dizem. Não matarás. Tá, não matei. Graças a Deus estou agradando ao Senhor. Não matarás é o que você não deve fazer. Mas o que você deve fazer à luz do mandamento é o quê? Promova a vida. Ora, irmãos, não é apenas, portanto, evitar conflito, mas promover paz. Não é apenas não atrapalhar, mas ajudar a crescer. O nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi um pacificador. Em uma das bem-aventuranças ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E no seu ministério, irmãos, ele sempre edificava com as suas palavras, com seus milagres, com demonstração de compaixão. Mesmo em meio a pessoas fracas, confusas, ele estava lá pelo meio de todos eles. Ele promovia a paz onde, irmãos, era impossível alcançar paz, a paz com Deus. E reconstruía o que estava quebrado, fez isso também no nosso relacionamento com o Senhor. Agora veja, versículo 20. À luz de tudo isso que Cristo fez, Paulo está chamando aqui a atenção aos seus leitores, é uma questão que é muito importante e dura. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Vamos trocar comida aqui, porque comida é apenas um exemplo. Não destrua a obra de Deus por causa do quê? Da sua opinião, numa questão secundária, do que você gosta, do seu querer. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, Paulo volta aqui ao argumento central, irmãos. Não destrua o que Deus está construindo. A igreja é obra de Deus. A fé do seu irmão é obra de Deus. A consciência e formação do irmão mais fraco é obra de Deus também. E você vai derrubar, destruir isso tudo por causa de comida, por causa de uma prática, por causa de um hábito que você gosta, por causa de uma opinião sua. Quando a sua liberdade fere, ela deixa de ser santa. Jesus nunca atropelou os fracos na fé. Mesmo quando tinha toda a autoridade, ele escolheu esperar, ensinar, caminhar junto. E fazia isso com muita longanimidade e ao seu tempo. E é ele mesmo quem diz em Mateus 12:20: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que o faça vencedor o juízo. Meus irmãos, se estamos em Cristo, nós não podemos destruir as pessoas, os nossos irmãos, com atitudes impensadas, aquilo que o Espírito Santo edificou com tanto cuidado, com tanto zelo. É isso que Paulo está falando. Versículo 21.
É bom não comer carne, olha o exemplo disso, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Está tudo resumido aqui, irmãos. Sim, você precisa abrir mão de algo legítimo que seja secundário, por amor ao seu irmão, ao que você tenha direito. E a maturidade está justamente nisso. Você entender, meu irmão, que ao fazer assim, você está sendo grato a Deus, você está agradando ao Senhor. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Nós não estamos aqui para sermos servidos. Não estamos aqui para impor as nossas opiniões pessoais, o nosso querer. Estamos aqui para servir a Cristo. Ora, o versículo 22 vai nos mostrar então como lidar com estas coisas. Veja aí, por favor. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, com relação a essas questões secundárias e adiáforas, irmãos, Paulo está dizendo que você tem a sua liberdade cristã, como vimos no domingo passado, nos diversos textos que foram lidos pelo nosso pastor. Não quer comer? Não coma. Quer comer? Coma. Não faça disso um cavalo de batalha e nem destrua a fé e a vida do seu irmão com falta de amor por causa disso. Se você tem uma concepção, viva essa concepção para você mesmo. Agora é o seguinte: se você na sua fraqueza ainda achar que você não pode tocar naquilo, ver aquilo outro, lidar com aquilo outro, se você acha isso em sua consciência e você procede quebrando a sua consciência, nisso você peca. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Muito cuidado, irmãos. Veja o versículo 23. Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não vem de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Aqui está essa questão muito importante, irmãos. Não haja contra a sua consciência. Se não é fruto de fé, se você entende que tal coisa é errada, mas isso é um entendimento seu, viva essa fé para você mesmo. Não quero impor isso, é uma questão secundária, para o seu irmão. Ah, pastor, eu achava que a ceia devia todo mundo esperar. Não vou vir mais para a ceia porque cada um pega e bebe. Ah, pastor, eu acho que a ceia tinha que distribuir mesmo, cada um beber. Aí, por causa... Esse é um exemplo de questão adiáfora. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá, esperai uns pelos outros, era um contexto de uma refeição numa casa. Agora a gente vai chegar hoje na igreja e vai criar tensão e briga, porque eu acho e porque eu gostava, numa igreja que eu já fui, que deixei de ser, que deve ser um ou do outro, da outra forma. E ainda vou fazer disso um cavalo de batalha. Se fizermos isso, irmãos, não estamos andando segundo o amor fraternal. Agora, se você crê que é errado e participa, nisso você está pecando. Nisso você está pecando. Irmãos, uma ilustração para você entender isso. Certa feita, o Senhor Jesus lidou com uma mulher adúltera. Foi arrastada para o meio da praça e havia de ser apedrejada. O Senhor Jesus se abaixou no chão, como se escrevesse alguma coisa, e falou assim: aquele que não tem pecado, pois atire a primeira pedra. Um a um a turma toda foi indo embora. E o Senhor Jesus mesmo falou assim: ninguém te condenou? Nem tampouco eu a condeno. Vai, não peques mais. Irmãos, tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós condenamos os nossos irmãos e queremos até mesmo apedrejá-los por questões não tão sérias como o adultério, que no Antigo Testamento
gerava apedrejamento. E essas pedras vêm na forma de palavras, de agressão, de postura, de muita coisa errada. Se Jesus, irmãos, não nos condena, não queremos ser nós os instrumentos de condenação de ninguém. Algumas aplicações para esse último ponto no nosso texto. Pastor, o que isso faz diferença na minha vida? Meu irmão, quantas vezes nós ferimos, humilhamos ou pressionamos irmãos sinceros em nome de convicções secundárias? Romanos 14:20 nos adverte: não destruas a obra de Deus por causa de comida, ou seja, opinião, estilo, discussões doutrinárias menores. Você tem sido, meu irmão, instrumento de edificação ou de divisão? Você tem promovido paz ou plantado inquietação? Você tem respeitado a consciência do seu irmão mais fraco ou se tornado um tropeço rumo à maturidade desse irmão? Cuidado, meu irmão. Zelo sem sensibilidade vira pedra na mão de fariseu. E agora, o que é que eu devo fazer? Comece assumindo um propósito novo. A partir de hoje, eu vou seguir o quê? Versículo 19. As coisas da paz e da edificação. Antes de agir, antes de postar na rede social, antes de corrigir, pare, ore e pergunte: Senhor, essa é uma questão principal ou secundária? Nas questões principais, nós não podemos negociar, irmãos. E devemos questionar mesmo, e quando necessário, ser até duros. Porque é necessário. Mas se não é, vai edificar, vai construir, vai encorajar, vai proteger a fé, especialmente a fé do mais fraco. Se a resposta for não, não faça. Aprenda a abrir mão, não da verdade, que nunca deve ser negociada, mas da vaidade de querer estar certo o tempo todo. Inclusive quando o que se está tratando não é a respeito da verdade, mas da sua opinião. Você precisa, irmão, proteger o seu irmão que está aí do seu lado, especialmente os mais novos. Mesmo que isso custe o seu conforto, custe o seu estilo de roupa, custe sua preferência, e até pode ser até no aspecto da igreja, como nós estamos tratando aqui. E acima de tudo, irmãos, viva uma fé verdadeira diante de Deus. Se você acha que aquilo está errado, não faça. Não vá contra a sua consciência. Não finja a segurança que você não tem. Não force decisões que a sua consciência não está em paz. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Concluindo, irmãos. Imagine mais uma vez aquela igreja que mencionamos na introdução. Cheia de vida, caminhando, crescendo, mas dividida. Uma comunidade chamada a unidade, mas presa em conflitos, porque estavam discutindo questões secundárias, comida, bebida, costumes, opiniões. A liberdade que deveria ser vivida ali, expressão de maturidade, se tornou motivo de divisão. A consciência que deveria proteger o coração virou instrumento de acusação. E a comunhão, que deveria ser o reflexo do reino que vivemos, se desfez em julgamentos. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, conforme o ensino de Cristo, aponta um caminho diferente desse todo. Um caminho que começa com amor. Está no versículo 13. Não pordes tropeço ao vosso irmão. Continua com prioridade espiritual. O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E culmina com a vida que promove a paz e respeita a consciência do outro. Sigamos as coisas da paz e da edificação. Esse é o chamado, meus irmãos. Mas como viver isso? A resposta não está em você tentar mais apenas, em você se esforçar mais apenas, ou se controlar melhor apenas. Está nestas coisas.
Mas para todas elas, você depende de alguém, você depende de Cristo e do Espírito de Cristo. Cristo é o único que viveu perfeitamente isso que nós vimos no nosso texto. Ele não exigiu os seus direitos para lidar com questões secundárias, ele os entregou. Ele não destruiu os fracos, ele os carregou. Ele não desprezou a consciência dos que tinham pouca fé, ele os acolheu com graça e paciência. Na cruz, ele abriu mão da própria vida para nos libertar de nós mesmos, irmãos. Ele sofreu o escândalo que nós causamos hoje para que nós pudéssemos andar em paz com Deus e nos unirmos. E agora, pelo seu Espírito, ele nos capacita a viver uma liberdade submissa ao amor, uma comunhão marcada pela paz e uma fé vivida com alegria verdadeira no Espírito Santo. Então, igreja, quer lidar com o que o texto te chamou a lidar nessa noite? Olhe para Cristo e, na dependência dele, viva para agradar a Deus. E ao olhar para ele, viva como ele. Ame o seu irmão, a ponto a abrir mão do que é legítimo em questões secundárias. Escolha o que é essencial, ou seja, o que é espiritual, não o que é visível, mas aquilo que realmente agrada ao nosso Deus. Promova a paz. Construa, não destrua. E viva a sua fé, meu irmão, com sensibilidade e responsabilidade. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim. Amém.